Vitor de Três Pontas, nobre amigo intercessor, venha, acolhe o teu povo, que celebra o teu louvor. Caros irmãos sacerdotes, diáconos, queridos fiéis em Cristo Jesus, que alegria podermos retornar às nossas festas litúrgicas como antes da pandemia, e voltamos até, podemos dizer, com uma força mais acentuada e renovada, porque atravessamos um deserto pandêmico, mas o deserto também nos inspira um momento apocalíptico, que é o momento revelador, onde Deus também na travessia pôde fazer com que cada um visse a envergadura da sua fé, porque no deserto só aqueles que confiaram na palavra de Deus e sentiram a sua presença, não obstante os contrastes do deserto, puderam chegar à terra prometida. Assim também fomos nós, depois de 2 anos difíceis, de perdas, medo, tentação e falta de esperança, passamos por tudo isso, amadurecendo também a nossa fé e valorizando ainda mais a vida como dom de Deus. Aqueles que têm fé, atravessando o deserto e abraçando as cruzes da vida, nunca se sentem abandonados por Deus, mas faz aquele mesmo gesto derradeiro de Jesus na cruz, sentindo a presença do Pai no momento de dor, ele entrega num ato oblativo de amor incondicional a sua causa ao Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim somos nós quando somos conduzidos e abrimos nossa vida para Deus, permitindo que Ele nos conduza através do seu Espírito. A liturgia da palavra de ontem, no livro do Eclesiastes, abriu os nossos olhos para que tenhamos a sabedoria necessária que todo cristão tem que ter. Como também os sábios alertavam o povo de Israel, mostrando que tudo nesta vida é como se fosse a vaidade no sentido de uma simples neblina, uma névoa que não se sustenta, ela é passageira, e mostrando que todas as coisas também são passageiras na nossa vida e até repetitivas. Nós atravessamos muitos desertos desde o início da história da humanidade. A partir da revelação de Deus, nós que somos homens e mulheres de fé, não podemos perder a esperança, mas pelo contrário, nesse momento é que Deus prova a nossa fé, como o ouro é provado no fogo do cadinho. E aí, só os sábios conseguem atravessar bem os momentos difíceis, como vimos no texto de ontem. E o que significa o sábio? É aquele que, não obstante passando a tentação do esquecimento da palavra de Deus, da presença de Deus, da revelação de Deus, ele sabe fixar a sua atenção e focar a existência em Deus, que é o sentido da existência mesmo, porque foi dele que nós saímos e é para ele que nós iremos retornar. E hoje nós observamos, na primeira leitura, como o apóstolo vai nos alertar sobre aquilo que nós também vivemos e como nós temos que viver e colocar os dons. O sábio é aquele que deixa uma marca na vida e na história. E aí está aquilo que de fundamental para nós cristãos podemos deixar como uma marca da nossa passagem nesse mundo passageiro. Uma só coisa importa, o apóstolo Paulo no hino da caridade, exultando o amor de Deus, fala: é esse mesmo amor, é a caridade. Se nós não aprendermos o sentido da vida enraizada no amor, não vale a pena viver.
Porque a vida para nós será simplesmente uma sucessão de tempo, de fatos, que vai nos corroendo, nos levando para a velhice e à beira da morte. E aí, quando estivermos findando, olharmos para trás, o que construímos, o que semeamos, o que deixamos, qual é o vestígio que nós deixamos. E aí entramos na vida do nosso beato. Vocês estão aqui, não é porque o beato já conseguiu as graças de Deus pela sua intercessão para cada um de vocês. Eu quero crer que vocês estão aqui porque vocês viram o beato primeiro como homem de Deus. O homem de Deus é um homem eucarístico. O homem de Deus é o homem da misericórdia, da caridade. E talvez tenha sido, e certamente foi, esta marca que ele deixou. É uma marca indelével, porque é com o amor de Deus que ele nos amou. É com o amor de Deus que ele apacentou o rebanho do Senhor. Vimos o evangelho de anteontem, na festa do apóstolo Mateus, São Beda o Venerável, presbítero do 6º século, ele usa a expressão, miserando ad eligendo. O Papa pegou essa expressão e sentindo compaixão, compadecendo dele, chamou para uma vida nova. E aí Mateus, que seguindo Cristo, o Mestre, o amor encarnado de Deus, não quis saber de outra coisa senão que amar a Cristo, e sinalizou isso anunciando a sua palavra, levando os homens a compreenderem que Deus quer misericórdia e não sacrifício, e por isso ele também é evangelista, não somente da igreja, construída e pautada na profissão de fé de Pedro, mas mostrando que Deus alarga o seu horizonte de amor para além dos confins de um povo específico de uma época. É um Deus que ama, só quer amar e só sabe amar. E mostrando, portanto, que o amor dele vai também direcionado aos mais necessitados, aos pecadores, aos distanciados, aos rotulados, aos excluídos e periféricos. Mesmo tendo uma condição financeira boa e não gozando de boa reputabilidade, Mateus sente, portanto, essa sede de Deus e sabe onde Cristo que passa chamando precisa curar o seu interior. Senhor, se defraudei alguém, quero dar em dobro. E aí começa todo o processo de uma vida, onde ele vai experimentar o amor misericordioso de Deus, como médico das almas, que cura as feridas da alma. Por isso, desse amor misericordioso, diz o Papa Francisco na Bula da Misericórdia, ninguém esteja excluído. Foi assim que o nosso beato viveu toda a segunda parte do século XIX e início do século XX. Por 53 anos aqui, semeando a palavra de Deus e traduzindo a semeadura desta palavra de Deus em gestos concretos que marcou profundamente a vida. E, aliás, nós temos 2 beatos com essa mesma identidade e característica. Perceberam isso na simplicidade de sua vida, a beata Inha Chica, e um homem negro que não foi escravizado, mas nasceu escravo, que consegue romper as barreiras e as estruturas também religiosas, sociais, culturais da sua época, para ser a expressão visível do amor de Deus, da sua misericórdia, no paroquiato que aqui ele realizou, no seu pastoreio santo e abençoado. Pastoreou com muita unção. Os 2 pautavam a vida na palavra de Deus.
Os 2 descendentes de escravos. Falei ontem que Deus se serve dessa lógica, do contrário, para poder manifestar o seu amor e a sua sabedoria. E só os sábios conseguem perceber o sinal do amor e da santidade de Deus na vida dessas pessoas simples e humildes que ouvimos na primeira leitura. Não fizeram conta da vida. A beata Inhaxiga era chamada mãe dos pobres. E o nosso beato, que tinha a casa aberta aos pobres, tudo dava para não somente ir ao encontro de Cristo nos pobres, mas aliviar o sofrimento desses mesmos pobres com aquilo que de material eles precisavam. E esse é o sentido do amor oblativo do Evangelho que nós ouvimos. Não fazer conta da vida significa não se preocupar consigo mesmo, acumulando bens, porque o bem maior é a riqueza da própria igreja, como dizia o mártir São Lourenço, os tesouros são os pobres. E só quem tem um espírito humilde, um olhar misericordioso, é que pode fazer e é capaz de gestos assim. E eu acho muito bonito que são as pessoas mais humildes e simples que todos os anos acorrem a este santuário, e eu passando pelas ruas e no meio do povo, eu fico olhando o rosto de cada um, como estou olhando agora o rosto de cada um de vocês, e vendo que beleza. Como é que o nosso povo ama os sacerdotes, e sobretudo quando ele entende que o seu ministério tem que levar essas almas ao encontro com o Senhor e a vivência da santidade. A santidade não foi só dele, do beato que viveu a sua vida sacerdotal como ministro, homem de Deus, o homem da misericórdia. Mas ele quis também transmitir isto para que todos pudessem perceber, e por isso nós estamos aí por décadas e décadas, né? Antes mesmo da beatificação do Padre Victor, ele já era reconhecido como santo. Por isso as pessoas chamam, na simplicidade da sua reverência a este grande homem, o meu Padre Victor, o Santo Padre Victor. Nós esperamos uma canonização, que significa simplesmente a igreja reconhece de maneira oficiosa, por um milagre, essa sua santidade que esperamos. Mas quantas graças e até milagres já aconteceram nas vidas de muitos romeiros e devotos, independente desse reconhecimento. O que mais importa para nós não é se ele vai ser santo daqui a 1 ano, daqui a 3 ou 5 anos. Isso está no projeto de Deus. O que mais importa para nós são os efeitos da semeadura da palavra de Deus, que este homem, na simplicidade, na humildade, como ele combatia os preconceitos, ele desconstruía, continuando a ouvir a voz de Cristo, segue-me. E seguia, portanto, os passos de Jesus e dava uma resposta muito mais do que verbal, comportamental. Podiam ter um preconceito em relação a ele, mas a sua vida não era uma dicotomia com aquilo que Cristo revelou, com aquilo que Cristo anunciou, mas era uma extensão da proclamação do reino de Deus na sua própria vida. E aí está o tema da sabedoria. O homem sábio que inclusive se preocupava com a educação, que nos ajuda no caminho da sabedoria. É o primeiro degrau para sermos sábios, é sermos educados. Educado significa, devemos nos permitir a sermos conduzidos pelas mãos, entrarmos numa estrada que nos leva a um conhecimento, a um nível que nos permite ver além das coisas simples da vida, mas ver também os traços de Deus na vida e na história. Essa sabedoria que nós colocamos como tema este ano, inspirado na campanha da fraternidade e educação. E a educação que melhora a nossa vida, que transforma também para melhor a nossa existência,
porque é através da educação que nós nos abrimos ao saber e ao outro. Temos uma postura humilde de acolher o conhecimento. E a educação, de fato, melhora a nossa condição e promove uma vida humanamente mais digna, que era exatamente o que o Padre Victor queria ao evangelizar, ao dar o conhecimento científico a tantos jovens, crianças necessitados. Aqui estamos nós, meus irmãos. Não podemos fazer conta da nossa vida, não sabemos quantos anos vamos viver ou vamos passar por aqui. Isso não é tão importante. Mas como nós estamos vivendo? E aí voltamos a esse período da pandemia que nos fez refletir e olhar para trás, como é que nós estamos vivendo? Uma falsa religiosidade, uma falsa autonomia, uma falsa autorreferencialidade. A pandemia nos fez refletir sobre muitas e muitas coisas. E o Papa Francisco disse que nós tínhamos que sair melhores depois dessa pandemia e, ao término dela, nos deparamos com a absurdidade ainda de uma guerra que nos ameaça, onde lutamos pela manutenção de nossa vida e temos no mundo alguma coisa que ameaça a própria vida, que é a guerra. Que não digo simplesmente na Ucrânia, mas em todos os países que vivem o conflito armado, que vai atravancando cada vez mais a construção de uma civilização do amor e da paz que nós cristãos queremos, não para ontem, nem para amanhã, mas para hoje. Onde essa fraternidade universal e social, um valorizando a vida do outro, a identidade do outro na alteridade, na diversidade, na diferença de opiniões, de ideia, de modo de ser. A igreja é esse mosaico que se constrói nessa pluralidade, nessa diversidade, mas todos unidos num só Deus, numa só fé, num só batismo, confessando um só Senhor, que tem Deus Pai por Pai de todos nós. Precisamos, nesse momento, rezar e pedir ao Beato Padre Victor pelo nosso país, pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro. Pela miséria excessiva, pela fome excessiva, pelo desemprego excessivo, pelo aumento da polarização excessiva. O cristão tem que ser no mundo esse polo, essa referência de unidade, que possa fazer concentrar todas as coisas, não nas coisas que passam, mas nas coisas que não passam. Esse é o sábio, fixando a sua atenção nas coisas de Deus, lendo os seus sinais, para tornar a humanidade melhor, com a nossa presença evangelizadora, não se dividindo, como havia facções no interior das comunidades paulinas, sobretudo na comunidade de Corintos. E Paulo chama a atenção sobre a necessidade dessa unidade, que se faz de forma celebrativa na Eucaristia, mas a Eucaristia fortalece e dá sentido à nossa vida, que é uma extensão daquilo que nós aqui celebramos. A nossa vida tem que ser também mistérica, nesse sentido de que eu que estou unido como corpo místico de Cristo, a Cristo cabeça, que se faz presente pela palavra e pelo corpo da Eucaristia, não posso criar divisões nem dentro da comunidade e tampouco ser um sinal de divisão para o mundo. Mas o sinal do discipulado de Cristo, Jesus, que quer construir coisas novas e ver a dimensão da comunhão e da participação. Nós estamos vivendo esse tempo de expectativa para o sínodo do ano de 2023, e o sínodo significa isso, sínodos, que todos nós estamos caminhando. Eu vejo as pessoas fazendo peregrinação. Ontem passei aí na rodovia de Varginha, aqui para Três Pontas, todos caminhando, com tênis no pé, com a mochila nas costas, se direcionando para o mesmo lugar, dando os mesmos passos, seguindo a mesma quilometragem, o mesmo caminho, a mesma trajetória, mas com o mesmo propósito, de agradecer ou de pedir. E se receber, jamais deixar de ter o sentimento de gratidão. É esse sentido bonito no nosso peregrinar. Aqui viemos nós também como peregrinos. Três Pontas hoje é para nós, os diocesanos da campanha e de todos os outros lugares do estado de Minas e outros estados,
que vieram aqui visitar por esse mesmo motivo. Pedir que o Beato nos ajude a viver nesse tempo difícil, a nossa vocação batismal, a graça da filiação divina, e estarmos sempre em comunhão renovada, unidos a Cristo Jesus cabeça, sem criar separações, divergências, litígios, facções dentro do corpo de Cristo, mas ser um ponto de unidade, ser sinal de um amor. O amor de Deus é um amor unitivo. Por isso ele vincula o Pai e o Filho e o Pai, e é esse mesmo Espírito que guia a igreja, que leva ela para ser essa missão, como diz a Lumen Gentium, do sinal sacramental do amor unitivo de Deus para todo o gênero humano. Meus irmãos, não percamos a esperança. Mas somos nós que devemos, como cristãos, filhos e filhas de Deus, protagonizar a construção de um mundo melhor. Precisamos melhorar muito o mundo. Mas como melhoramos o mundo? Por onde nós passamos, onde nós estamos vivendo. Semear aquilo que de Deus está em nós. Essa é a contribuição que todos nós, fiéis, cristãos, devotos, temos que dar para esse mundo. Aí deixaremos a marca do amor de Deus que está em nós. Que não é uma construção ou um amor nosso que nós estamos dando, é o amor de Deus. E o amor de Deus, portanto, ele é não só unitivo, mas ele supõe também sacrifício, despojamento, esvaziamento, humildade, abnegação, entrega. Aí terá sentido viver a nossa vida. Que o Beato Padre Victor nos ajude nesse bom propósito e que sejamos educados ao amor, sejamos educados a uma comunhão, a uma participação, ao caminho de uma só trajetória, anunciando um só Deus e Pai, que é Pai de um só Filho, Jesus Cristo, que nos une a todos na pluralidade, pelo seu amor santo. Que possamos, nesse bom propósito, continuar a nossa celebração e também a nossa vida, e simplesmente não pedir. Deus sabe da nossa necessidade, mas simplesmente abrir os nossos corações para que Deus possa realizar aquilo que faça parte da sua vontade, do seu desígnio. Agradecer mais do que pedir já é o caminho para nós recebermos aquilo que precisamos, porque Deus sabe daquilo que precisamos e necessitamos. Basta que você, como nosso beato, viva a dignidade da sua fé batismal, se abra a graça de Deus, semeie o amor e seja sinal desse amor de Deus no mundo, que é a nossa marca, que quando nós estivermos no encontro com o Senhor, Ele talvez vá nos perguntar: você amou suficientemente para entrar aqui? Para participar do meu banquete? Porque o meu banquete é o banquete daqueles que testemunharam a sua fé, daqueles que semearam o amor e viveram do amor e para o amor. E se assim formos considerados, pela intercessão do nosso beato, que Deus possa nos dar a graça desse congraçamento na sua casa, na sua morada, onde Ele será tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus queremos louvar, pois maravilhas em seu servo realizou. Francisco Vitor, nosso anjo tutelar, bom sacerdote por Cristo se doou.